boa equipe, você até ressaltou isso na última coletiva, e onde o Vila foi um Vila bem longe daquele que enfrentou o Guarani aqui. Parabéns pela vitória. Obrigado. Foi um jogo, a gente já esperava por isso, uma equipe muito competitiva, era a equipe que vinha invicta, né, vinha de um resultado muito bom contra o Grêmio, né? Então, uma equipe qualificada. Uma equipe que já joga junto há 2 anos. Né? A nossa equipe ainda está em formação. Você vê que hoje a gente conseguiu colocar o Fábio já, né? Alguns jogadores nem entraram ainda, nem conseguimos colocá-los. Então é devagar, a gente tem que ter paciência, né? Que a gente vai chegar onde a gente quer. O Igor Henrique entrou muito bem. Ele entrou no segundo tempo bem contra o Sport e hoje ele entrou bem também contra a equipe do Operário. Essas atuações do Igor Henrique, elas te convencem ou te convenceram que ele tem que começar jogando, que ele vai ser o titular daqui para frente? E você vê essa possibilidade de jogar o Naninho junto com o Igor ou não? Não tem condição, nenhuma condição, até porque a gente não está conseguindo entender absolutamente nada, né? Assim que melhorar a qualidade, a gente volta com essa coletiva, né? Vamos fazer uma última tentativa. E nós temos que ter paciência, né? Hoje ele foi sacrificado, teve que entrar até mais do que a gente tinha planejado para ele, né? Mas ele já ajudou bastante. Você vê que no final já caiu muito a intensidade dele, porque é normal, ele ficou muito tempo sem treinar, né? O jogo lá passado, ele entrou 45 minutos, ajudou a gente, nós criamos muito mais, tivemos chance de até de empatar o jogo, se a gente tivesse convertido as chances que a gente teve. Então, só explicando o porquê, né? Às vezes o torcedor não sabe, o cara não colocou o jogador, não é simplesmente porque a gente não quer colocar o jogador. A gente sabe da qualidade do Igor, sabe que ele vai ajudar muito a gente, mas nós não podemos perder esse jogador assim. É uma semana não, esse mês é um mês onde a gente vai ter muitos jogos seguidos, né? E a gente tem que ir trabalhando com o grupo todo, até para que tenha o grupo todo em condições de jogar 100%. Márcio, no primeiro tempo o Vila fez o gol, né, que não valeu. O Alisson teve uma boa chance ali que o Rafael pegou, mas teve muita dificuldade ali quando tinha posse de bola, na troca, na tentativa de enfiar na defesa ali do Operário. Isso muito por conta do bom posicionamento do adversário? Olha, eu já na coletiva eu tinha falado sobre a equipe do Operário, né? Uma equipe que já joga junto há muito tempo, tem jogadores qualificados, então o entrosamento é muito grande desses jogadores, né? E isso realmente dificultou para a gente. A gente sabe que hoje não foi um dia maravilhoso tecnicamente, mas nós podemos apagar a nossa vitória, porque o time lutou muito, buscou e foi premiado com um gol no final do jogo. Como a equipe do Operário também fez um jogo contra o Avaí, onde o Avaí foi melhor que o Operário, e eles fizeram o gol no último minuto do jogo e ganharam o jogo, né? Então, aquele momento, passaram tudo para trás, esquecem tudo por causa da vitória, passou a ser um time realmente acima da média, e hoje a gente conseguiu a vitória suada também, contra um grande time, mas a gente tem que valorizar mais. Tem que valorizar mais a nossa vitória. Nós jogamos contra um grande time, né? Não foi uma noite que a gente esperava, tecnicamente, mas não faltou luta, empenho, determinação desses jogadores. Por isso eles foram premiados. Fala, Márcio. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Nessa altura você já deve ter visto o gol, então, ainda nesse gancho do que você acabou dizendo aí,
O Vila não desistiu, né? A jogada do gol começa na roubada de bola ali do zagueiro do Operário, que estava com a bola tranquila ali, que ele poderia ter, né? Só que foi surpreendido. E aí veio o Henrique Almeida, que estava sendo cobrado pelo torcedor ali no alambrado, e aparece lá no momento decisivo para mandar a bola para a rede, 40 e tantos, quase 50 minutos já. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Como o elenco não desistiu, vocês não desistiram. Depois do apito final do jogo, eu te vi indo lá também, no meio da galera também. Fui porque a gente sabia da dificuldade que era o jogo, né? Foi um jogo difícil, mas nós conseguimos. Agora, o comandante também, que sou eu, mostra a confiança no grupo, porque se eu fosse pelos gritos, logo quando o Henrique foi chamado, eu nem colocaria mais o Henrique, né? Porque do jeito que falaram, ficava até difícil de colocar o Henrique, mas eu chamei o Henrique, falei que tinha total confiança nele e que ele ainda ia fazer o gol. E graças a Deus aconteceu, né? Realmente foi uma grande vitória contra um grande adversário e nós temos que valorizar essa vitória. Boa noite, Márcio. Parabéns pela vitória. Você estava falando das substituições, queria que você explicasse um pouquinho especificamente sobre a saída do Naninho, né, do porquê tirar o jogador durante a partida. E essa foi uma vitória com a cara do Vila? O Vila já tem por tradição ser um time guerreiro, um time que busca, nunca foi fácil as vitórias, sempre foi vitórias suadas, né? Se lembrarmos o momento que nós subimos aqui, foi um gol em cima da hora, conseguimos lá em Itu o acesso, né? Então sempre foi realmente luta, né? Time realmente que mostra a garra, a determinação, que é a tradição do Vila. Sobre a substituição do Naninho, nós perdemos um pouco a intensidade na frente. Ele é um jogador que tem muita qualidade, é um meia de articulação, mas ali a gente já tinha o Igor, né, e eu precisava levar um pouco mais à frente, agredir um pouco mais o adversário, e precisava um cara de referência. A gente tentou com o Igor Torres, mas não estava surtindo efeito, a gente trocou pelo Henrique, né, e graças a Deus deu certo, o Henrique fez o gol da vitória, e isso dá mais confiança para que ele possa trabalhar, se empenhar mais, né, para conseguir o Henrique, o Fernandão, né, apesar de eles terem, não digo comigo, mas antes, né, não ter tido assim exibições maravilhosas, a gente não pode tirar o mérito desses jogadores, são jogadores que já demonstraram anteriormente a condição, a capacidade, artilheiros, né, que passam por um momento, isso não é só eles, todo jogador artilheiro tem momentos que a coisa não anda. Daqui um pouco volta e começa a fazer gol de tudo quanto é jeito. Agora, precisa sim a gente acreditar, né, ter força e trabalhar para que esses jogadores consigam voltar àquela confiança, que qualidade e saber fazer, eles sabem. Boa noite, Márcio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação do Todinho. A gente sabe que ele ainda não fez nenhum tipo de exame médico, mas o que ele sentiu? É uma situação que preocupa para o próximo jogo? O Todinho preocupa, sim. Eu não posso te precisar isso, né? Mas pelo que a gente tem de experiência dentro do futebol, quando o jogador já põe a mão logo na coxa, assim, é um sinal de lesão. A gente espera que não tenha sido tão grave assim, né? E que ele possa voltar o mais rápido. Mas creio que para o próximo jogo a gente não conte com o Todinho, não. Márcio, aproveitando aí essa questão do DM, semana que vem 2 jogos fora e um jogo onde o Vila vai perder muitas opções, né? Que é o jogo daqui uma semana. Daqui uma semana, nesse horário, o Vila está em campo contra o Cuiabá. O pessoal que está no departamento médico, que já não jogou aqui no 2-0, quem pode reforçar o time? Você está esperando alguém para reforçar o time do DM para o jogo de sábado? Está preparando alguém já? Olha, a gente tem um campeonato onde a gente está na semifinal, que a gente não pode contar com todo o grupo, só com jogadores que já estão inscritos há mais tempo, né? Então, qualquer jogador que retornar, no caso o Quinteiro, Apodi, que estão no departamento médico, já estão voltando,
vai ser de suma importância para a gente. A gente espera que a gente possa contar com esses jogadores, mas não é uma coisa certa. Claro que a gente vai fazer de tudo, o nosso departamento médico é um departamento médico muito qualificado, profissionais da alta qualidade, e a gente espera que eles possam nos ajudar. E é um jogo difícil, jogo onde a gente vai ter lá, mas primeiro nós temos o América, né? Então nós vamos pensar no América primeiro, depois a gente vê a Copa Verde. Ô Márcio, se eu não estou enganado em relação a números aqui, eu acho que hoje foi seu 9º jogo desde que você voltou. Você venceu a Aparecidense daquele jogo impressionante que devolveu aí aquela vantagem, teve as derrotas na decisão para o Atlético, passou pelo Goiás na Copa Verde, venceu o Cuiabá, venceu o Guarani, perdeu para o Sport e hoje vence a equipe do Operário. São 9 jogos, 5 vitórias. E com o Vila, na maioria das vitórias, jogando muito bem. Você acabou reconhecendo que hoje, tecnicamente, o Vila não fez um grande jogo, mas tem que valorizar essa vitória. Alguns torcedores, e claro, pagam o ingresso, eles têm aí o total direito, às vezes, de achar que o Vila não jogou bem, que precisa mudar muita coisa, mas os seus números, desde que você chegou, seus números são muito bons. Seu aproveitamento melhorou muito, o time do Vila, desde que você está aqui. Você está se sentindo abraçado pela torcida do Vila, ou ainda está um pouco distante? Você acha que a torcida do Vila, pelo que aconteceu o ano passado, ela ainda está um pouquinho com o pé atrás? Olha, quando a gente chegou, realmente a gente encontrou um clima um pouco hostil, né? Mas conseguimos reverter essa situação. O torcedor do Vila, eu tenho sempre no coração, porque as lembranças que eu tenho do torcedor do Vila são muito maiores do que qualquer crítica, qualquer mal informação. Às vezes a gente escuta, e nem hoje mesmo, o time não estava ganhando, o torcedor quer que o time ganhe, revoltado, aí fala que é retranqueiro, mas os números mostram que não é isso, né? Nós conseguimos reverter um placar de 2-0 para 3-0, não é muito fácil isso, não. Então isso mostra que não é da retranca. Você não consegue um placar desse jogando atrás. Agora, às vezes, eles não sabem de algumas situações, como essa do Igor que eu passei, né? Então aí causa uma impressão negativa em cima de uma coisa que não dava para ser diferente. Então eu não me preocupo com isso, eu acho que a maioria, e eu sempre olho pela maioria, a maioria está comigo, me abraçou e tem me incentivado para que a gente possa dar sempre o melhor. E como você mesmo falou, os números estão aí e não mente, né? Márcio, o quanto uma vitória como essa, da forma como foi, inclusive, dá moral para os próximos jogos. Tem o América agora pelo Campeonato Brasileiro e depois já tem o Cuiabá, um jogo mais decisivo pela Copa Verde. É difícil, eu falei isso um pouco antes, que esse mês é um mês onde a gente vai ter uma sequência muito desgastante, porque um jogo para o outro é muito curto. Você vê só, nós vamos viajar para Minas, jogar com o América, nós vamos ter acho que dois dias, se eu não me engano, 2 dias para o próximo jogo, quer dizer, com viagens. Então, praticamente a gente chega aqui e já viaja para outro lugar, a gente nem treina. E é difícil, o jogador tem que jogar, chega, não vai nem em casa quase, já tem que viajar para outro jogo. Não é fácil. Então você tem que gerir bem um grupo, e isso talvez seja a parte mais importante do treinador, saber gerir um grupo que tem qualidade, que tem jogadores, porque só pode jogar 11, imagina. Então o treinador é bom para 11, mais ou menos para 5 que entra, e para o resto é complicado. Então você tem que gerir bem isso, e graças a Deus a gente tem o grupo na mão, os jogadores têm acatado sempre as ordens, têm feito sempre o melhor, e isso nos deixa felizes. Márcio Fernandes falando depois da vitória do Vila Nova de 1-0 aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga. Paulo.